a estruturação do conceito de sentença, de decisão como um todo. Mas é o artigo 203 do CPC quem nos preleciona de que a sentença é um pronunciamento do juiz. O artigo 203, ele traz como sendo atos privativos do juiz o despacho, a decisão interlocutória e a sentença. Despachos, decisões interlocutórias e sentença são atos que pertencem exclusivamente à figura do magistrado. Então, pelo amor de Deus, gente, não diga por aí que o promotor de justiça proferiu sentença, o promotor de justiça concedeu liminar, porque esses órgãos, eles não têm, o MP, polícia, não tem conteúdo decisivo às suas proclamações. Os seus pronunciamentos, eles são indicativos de um status de parecer, mas sem o conteúdo decisivo. Quem decide é juiz. E a sentença é uma das formas decisórias. É um pronunciamento decisório, conforme se estabelece pelo artigo 203 do CPC. Então, estão aí esses três pronunciamentos, o despacho, a decisão e a sentença, e é preciso que nós façamos uma diferenciação entre cada um deles, para que nós venhamos a entender onde cada um se encaixa no campo da processualística. Primeiro, é preciso dizer que o despacho, ele é um ato de mero expediente. Ele tem a função de impulsionar o processo, fazer com que o processo obtenha movimentação, não possuindo conteúdo decisório. Despacho não decide nada. Então, se alguém disser, o juiz despachou determinando tal coisa, despacho não tem conteúdo decisório. Os despachos, eles são estabelecidos no verbo imperativo, no modo imperativo, porém, não decide. Então, no despachos, cite-se, designe-se, intime-se, venham-me. Então, os despachos, eles têm o condão de impulsionar o andamento processual, sem, contudo, carregar uma carga decisória. É tanto que, para os despachos, não existe nenhum recurso. Eu não recorro de despachos. E por que não? Porque os despachos não trazem consigo uma função decisiva. As decisões, a título de pronunciamento do juiz, elas aparecem em duas formas: as decisões interlocutórias e as sentenças. Em se tratando de atos privativos do juiz com carga decisória, nós temos as decisões interlocutórias e nós temos as sentenças. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 203, eles vão nos dizer a exata diferenciação de cada um desses atos. Primeiro, eu preciso trazer para vocês um estudo histórico comparativo de como era no velho código e de como é na atual conjuntura, como funciona no CPC em vigência. Muito bem, então, hoje, na atual vigência do CPC em vigor, nós temos o artigo 485 nos dizendo em quais situações o juiz decide extinguindo a demanda sem resolver o mérito. Então, o artigo 485 estabelece nos seus 10 incisos as hipóteses suscetíveis de extinção prematura do processo. Dentro dessas 10 hipóteses, o magistrado não invadiria as questões de mérito. Enquanto que o artigo 487 estabelece as hipóteses de julgamento do mérito, de extinção com análise meritória.
O CPC vai dizer no artigo 487, nos seus 3 incisos, em que circunstâncias o magistrado invadiria as questões de mérito. E aí eu preciso dizer a vocês que esses 2 artigos, no velho Código, eles estavam definidos nos artigos 267 e 269. O artigo 485 do atual Código é o mesmo 267 do velho Código. E o artigo 487 do Código em vigor se refere ao artigo 269 do velho Código. Então, para que eu trago essa ilustração? Para dizer a vocês o seguinte: na perspectiva do velho Código, a grande doutrina, ao interpretar o conceito de sentença, fazia a seguinte assertiva: sentença é toda e qualquer decisão que encontra amparo no artigo 267 ou no artigo 269. Então, segundo diziam os doutrinadores, se referindo ao conceito de sentença no velho Código, certo? Eu não cheguei na atual conceituação, que sentença era qualquer decisão que estivesse consubstanciada em uma das hipóteses do artigo 267 ou em uma das hipóteses do artigo 269. O legislador, no atual Código, ele resolve essa deficiência. Por quê? Porque sentença não é só isso. Sentença é um pouco mais. Então, o legislador, ele vai dizer, repito, no artigo 203, parágrafo 1º, de que maneira nós podemos conceituar sentença. Então, sentença é toda e qualquer decisão, todo e qualquer ato decisório, fundamentado no artigo 485 ou no artigo 487, mas que finalize ou que extinga a demanda. Para ser sentença, não basta estar fundamentada a decisão no artigo 485 ou no artigo 487, fazendo-se necessário também que o ato decisório, para ser considerado sentença, ele tenha uma função extintiva. Se, porventura, o juiz decide, concede, por exemplo, uma liminar, concedeu uma liminar determinando um pleito solicitado pelo autor na inicial. Concedeu essa liminar, decidiu, é sentença? A pergunta que eu faço é, essa decisão encerrou o processo ou o processo vai ter continuidade? Se o processo tem continuidade, então não é sentença. Para ser sentença, além de estar amparada no artigo 485 ou no artigo 487, ainda faz-se necessário que o ato decisório venha com uma função extintiva. É o que diz o artigo 203, parágrafo 1º. Então, o que é sentença? Sentença é todo o ato decisório que possua fundamento no artigo 485 ou no artigo 487, mas que carregue uma função extintiva. Qualquer outro ato decisório que não se insira no conceito de sentença vai ser uma decisão interlocutória. Vamos dar um exemplo prático. Deixa eu usar aqui o chat. Imagine que A promove uma ação contra B e C. Então, nós temos um autor, mas nós temos 2 réus. Nós temos um litisconsórcio passivo. Observemos, pois, que supostamente, no exercício de sua defesa, B alega em sua defesa
que é parte ilegítima no polo passivo da ação. Ele diz, olha, eu não deveria estar nesse processo, eu não tenho qualquer tipo de envolvimento com o objeto desse litígio, toda a responsabilidade cai em cima de C, eu não tenho nada a ver. Então, ele alega em sua defesa processual ser parte ilegítima. Ótimo. Já C ofereceu sua defesa técnica normalmente. O juiz, ao analisar as duas defesas, atenta que o argumento usado por B é um argumento válido. Ele diz, olha, realmente, B, ao que parece, está aqui sem ser parte legítima no polo passivo da ação. Então, nesse caso, nós deveríamos retirar B do processo e deixar apenas C. Ótimo. Então, o juiz decidiu, proferiu uma decisão, retirando B do processo, mas deixa o processo seguir em relação ao outro réu, C. Essa decisão que afasta B não pode ser sentença. E por que não? Porque não extinguiu a demanda, não encerrou o procedimento. Para ser sentença, a decisão tem que dar cabo ao processo, tem que encerrar a demanda. Se por alguma razão o juiz decide, mas há uma continuidade na fase cognitiva ou na fase executiva do processo, não há que se falar em sentença. Ou teríamos, na verdade, uma decisão interlocutória. Então, para que fique bem afinado o nosso discurso, o que é sentença? Artigo 203, parágrafo 1º. Sentença é o ato decisório consubstanciado no artigo 485 ou no artigo 487, que carrega consigo uma função extintiva. Toda e qualquer outra forma decisiva que não se insira no conceito de sentença é denominada de decisão interlocutória, é o que nos ensina o artigo 203, parágrafo 2º do CPC. Aqui no PowerPoint, eu ainda digo que as decisões proferidas em segunda instância são denominadas acórdãos. Então, quando nós nos referimos às decisões que se proferem em sede de colegialidade, essas decisões, elas são nominadas acórdãos. Tá certo? Então, quando um tribunal, quando uma corte, quando uma câmara, enfim, quando um juízo colegiado profere decisão, essa decisão será chamada acórdão. Tudo bem? Avançando, então. A natureza jurídica da sentença, nós já falamos no princípio, a sentença é um pronunciamento do juiz. E o objetivo da sentença é extinguir o processo, seja com resolução ou seja sem análise do mérito. O objetivo da sentença é que nós obtenhamos com a sua prolação a extinção do processo. Essa extinção pode resolver ou não as questões de mérito. E, para que a sentença seja considerada válida, é preciso que ela possua os elementos que constam no caput do artigo 489 do CPC. Uma sentença, para ser considerada válida, precisa ter relatório, fundamentação e dispositivo. Professor, e se a sentença vier desacompanhada de um desses três elementos? Possivelmente, ela vai ensejar alguma nulidade. Possivelmente. Tá certo? Vamos começar pelo relatório, que é o primeiro dos elementos constantes de uma sentença. O relatório nada mais é do que uma síntese. É uma síntese de um processo. O juiz faz uma
um resumo daquilo que o autor disse na inicial, um resumo daquilo que o réu disse em sua defesa, ele faz um apanhado das provas e de como foi instruído o processo, como as provas foram instruídas ao longo do processo, e ele coloca tudo isso em uma síntese apertada dentro da sua sentença, da sua decisão, certo? Então, o relatório é elemento obrigatório, o juiz tem de relatar dentro do processo. Então, quem já viu uma sentença, observa que o juiz, ele coloca autor, réu, número do processo, ele vistos, etc. A partir dali, ele está relatoriando o processo. Quando ele diz vistos, etc., quer dizer o seguinte, olha, até aqui o processo está saneado, não tem nada, nenhum óbice para que nós venhamos a dar prosseguimento ao processo, então, vamos dar andamento à decisão, e aí ele vistos, etc., relatório. E ele vai relatoriar, vai fazer uma narrativa sintética, não precisa ser prolixa, daquilo que de mais relevante aconteceu ao longo do processo. É importante dizer que nas sentenças que são proferidas no âmbito dos juizados especiais, lembrem, gente, que os juizados especiais, eles são regidos por uma lei própria. É a Lei 9.099 de 1995. Então, na Lei 9.099, mais precisamente no artigo 38, o legislador diz que nas sentenças que são proferidas no âmbito dos juizados, o magistrado, facultativamente, ele pode dispensar a feitura do relatório. Cuidado para não se deixar levar por pegadinhas. Essa dispensa de elaboração do relatório é para situações que envolvem demandas do procedimento contido no âmbito dos juizados especiais. Tudo bem? Tranquilo? Podemos avançar? Show de bola. Qualquer pergunta, vocês, por favor, me façam. O segundo elemento da sentença, e eu julgo, modéstia à parte, ser o elemento mais importante da sentença, é a fundamentação. Pois não, Aninha. Se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, viu? Qual parte? Poder explicar, eu posso. Para você saber qual é a parte, você quer que eu explique novamente. Eu preciso saber qual parte que você perdeu, viu, Aninha, para poder eu explicar novamente. Não, eu explico a você agora, não se preocupe. Eu quero apenas que você me diga que parte você perdeu, para que eu possa reexplicar. Ah, sim, com certeza. Posso explicar com toda certeza. Veja, nós falávamos que o relatório é elemento da sentença e é obrigatório. Uma sentença sem relatório, ela pode vir a ser considerada uma decisão inválida, nula. No entanto, nas sentenças que são proferidas no juizado especial, e eu sempre faço a ressalva de que no juizado especial
aliás, que hoje nós não encontramos esse procedimento no CPC, ele é regido por uma lei própria, e o artigo 38 da Lei 9.099, que rege os juizados, dispõe que o relatório pode ser dispensado nas sentenças que se proferem no âmbito dos juizados. Então, o juiz que esteja à frente de um procedimento do juizado, ele não está obrigado a fazer o relatório. Ele faz de acordo com a sua vontade, é uma faculdade dele, certo? Então, ele pode dispensar e partir direto para a fundamentação. Tá bom? Como eu ia dizendo, a fundamentação talvez seja a parte cerebral da sentença. Uma decisão sem fundamentação, gente, ela é totalitária, ela é arbitrária. Ela não tem embasamento suficiente para o bom debate. Então, toda e qualquer decisão, isso não sou eu quem diz, é a Constituição que diz lá no artigo 93, inciso 9, toda e qualquer decisão judicial precisa ser fundamentada. Toda. Então, quando o magistrado vai proferir sentença, ele já vai sabendo que a sua sentença precisa conter um fundamento válido. E aí muitos vão dizer, professor, mas eu li num livro tal que o juiz ele se vale do seu próprio convencimento. Ótimo, certo? Esse princípio, o princípio do livre convencimento motivado, eu entendo que ele está em vigor, ele também é chamado de princípio da persuasão racional. Eu vou escrever aqui no chat. Livre convencimento motivado igual a persuasão racional. Ele diz que o magistrado, sim, ele pode usar da sua própria convicção quando ele vai julgar, mas a sua convicção não pode ser absoluta, ela tem que ter um fundamento, um respaldo jurídico, um respaldo válido no que diz respeito às questões de ordem jurídica. Então, eu até citava ontem para a turma do 5º C, eu dizia, olha, quando eu terminei a faculdade de Direito, lá no finalzinho de 2004, 2004.2, a minha turma concluiu a graduação, ninguém discutia ainda de maneira aprofundada a possibilidade da união de pessoas do mesmo sexo. Ninguém discutia isso. A gente falava, porque a Inglaterra já aderia a isso, a Argentina já discutia, mas no Brasil isso era algo ainda pouco trabalhado. Muito embora nós já tivéssemos, obviamente, uma discussão, mas fora da seara jurídica, uma discussão mais sociológica, mais voltada às questões de ordem sociológica. Mas o direito mesmo ele não repercutia sobre isso. E quando o STF ele interpretou extensivamente os dizeres do artigo 226 da Constituição, permitindo a união de pessoas do mesmo sexo, ainda havia, gente, uma quantidade mínima de magistrados que diziam, olha, mas eu não vou julgar isso assim, não. Eu julgo com base na minha convicção. Mas a sua convicção agora, ela perdeu força face a uma decisão da Corte Suprema. Então, para que ele pudesse continuar mantendo a sua posição, ele precisaria de um esforço hercúleo de fundamentação. Então, quando eu vou fundamentar uma sentença, eu preciso entender que não basta, uma vez eu até comentava isso ontem também, não basta que eu diga que é a minha vontade. Certa vez eu argumentei acho que foi nos embargos declaratórios, eu acho, que um juiz, ele julgou na sentença assim, quanto ao argumento utilizado pela defesa de Beltrano, isso não tem nada a ver. Ele colocou desse jeito, isso não tem nada a ver, ponto. E aí eu disse, calma aí, não é assim que se resolve questão jurídica.
Não é assim que se resolve direito. O direito a gente resolve argumentando. Não tem nada a ver, é um argumento muito pobre para mim. Isso pode até ser um argumento válido quando se discute futebol, quando se discute qual é a melhor banda, se guitarra é melhor do que violão, enfim. Aí você diz, isso não tem nada a ver. Mas no direito, não. No direito eu preciso avançar, eu preciso amplificar o meu argumento. E aí eu lembro que eu recorri, é um argumento popular, muito bem. Então eu fui para o tribunal e no tribunal eu bati muito nessa tecla, porque a decisão ela se torna arbitrária. É como se ele não quisesse rebater com argumentos válidos uma tese que foi sustentada por alguém. No caso, havia sido a defesa que nós havíamos patrocinado. Tá certo? Então, no fundamento, o magistrado ele tem que fazer uso de um argumento denso. E aí ele vai ter à sua disposição a lei, a doutrina, a jurisprudência, a analogia, os costumes, os princípios. Ele seguia, sim, pelo livre convencimento motivado. Mas o nome é muito sugestivo, motivado, fundamentado. Eu costumo dizer que o juiz não pode dizer por que não. Então, quando nós éramos mais jovens, a gente dizia, mãe, eu posso ir para tal lugar? E ela dizia, não. Por que, mãe? Ela dizia, por que não? E acabou-se a discussão. Mas um juiz não pode resolver, não pode decidir com base no porquê não, no porquê sim. Ele tem que aprofundar o debate. Tudo bem? A sentença desprovida de fundamentação, ela é chamada de sentença vazia. E ela é nula de pleno direito. Então, além do artigo 93, inciso 9, o CPC também tem, lá no artigo 11, uma disposição muito semelhante, que obriga o magistrado a fundamentar todas as suas decisões. Então, sentença sem fundamentação é sentença vazia. Não tem conteúdo, não vale, é inválida. Gente, olha, eu pego muito no pé dos meus alunos de prática, para que eles sejam bons fundamentadores. Certo? Fundamentar quer dizer apontar uma reflexão em cima de tal coisa. Geralmente eu tenho as minhas convicções, mas elas não podem ser simplesmente minhas convicções, elas têm que ter um amparo. Elas devem estar construídas em cima de um alicerce seguro para que ela venha a ter o mínimo de razoabilidade. Passou disso, o meu fundamento é precário. O mesmo artigo 489, no parágrafo 1º, ele vai nos dizer de que maneira a sentença deve ser fundamentada. Ele diz, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Lembre que acórdão são aquelas decisões proferidas em nível de colegiado. Tá certo? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Vocês são testemunhas de que as nossas provas, as perguntas sempre vêm assim no final. Disserte, discorra, fale de acordo com as explanações de sala de aula. Eu não quero que você simplesmente diga sim e o artigo. Não e o artigo. Não, eu quero que você me dê a correlação daquele seu argumento para aquilo que eu estou perguntando. Se eu pergunto uma coisa e você me responde objetivamente,
Você provou para você mesmo que você sabe. Mas e para mim, que estou corrigindo, que estou avaliando, que estou analisando? Você não trouxe nenhuma reflexão que mereça uma observação mais contundente. Mesma coisa acontece com a sentença. O magistrado ele precisa ir além de uma mera reprodução, de um mero indicativo de artigo, de ato normativo. Não, ele tem que ir além, tem que dizer, olha, se aplica aqui por conta disso, disso e disso. Eu tive um embate muito sério uma vez no tribunal, porque um juiz ele julgou improcedente uma relação consumerista, de direito do consumidor, em que eu era advogado, e ele usava argumentos do Código Civil. E eu disse aos embargadores, eu vim aqui para saber se a gente vai julgar com base no Código do Consumidor ou no Código Civil. Porque se for com base no Código Civil, eu não vou nem argumentar, porque eu vou perder. Mas se for com base no Código do Consumidor, aí não. Aí eu quero que a gente aprofunde o debate. Porque o Código do Consumidor, ele tem uma visão, e o Código Civil ele tem uma visão muito mais ampla. O direito do consumidor é um microsistema. O Código Civil não é um macrosistema. E eu perdi esse recurso, viu? Eu perdi por 2-1. Ah, porque não sei o que lá. Tá certo. Tá bom. Aprendi hoje que o Código Civil, ele, nesse caso, ele prepondera sobre as relações. Mas eu preciso que isso seja argumentado e não simplesmente que seja colocado lá sem nenhum tipo de explicação mais aprofundada. O juiz também não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Ah, eu tenho um que eu gosto muito. Magistrados dizem, esse é o verdadeiro caso de dano in re ipsa. Esse é o verdadeiro caso de dano in re ipsa. Quem aqui sabe o que é dano in re ipsa? Assim, de cabeça. Ah, eu sei. É um conceito que precisa ser explicado, porque nem todo mundo sabe do que estamos falando. O dano in re ipsa é aquele dano que a própria conduta praticada, ele já ocasiona um dano. A conduta praticada já é danosa o suficiente. Por exemplo, quando eu negativo indevidamente o nome de alguém, no Serasa ou no SPC, aquilo já é um constrangimento natural. Não precisa a pessoa passar pelo constrangimento de ir comprar e ficar sabendo pelo vendedor, não. Aqui, o simples fato de ter havido a inscrição já é uma situação danosa, já é situação lesiva dentro das relações contratuais. É um dano in re ipsa. É um dano que se resolve na própria conduta de quem pratica o dano. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É a famosa fundamentação genérica. Nós precisamos entender, como juristas que somos, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ok? 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O magistrado ele não pode passar por cima de um argumento só para manter a sua vontade. Não, ele tem que dizer, olha, o autor está errado por tal, tal e tal, o réu está errado por tal, tal e tal. Ele não pode passar por cima, fingir que não viu. Não, ele tem que enfrentar todos os argumentos. Aí sim a sua tese pode até ser prevalecente. 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Mesma coisa de reproduzir uma lei é reproduzir uma jurisprudência e não fazer uma correlação. Então, eu ajuizei uma ação, acho que eu já contei para vocês em sala de aula. Se não contei, vou contar agora.
Eu ajuizei uma ação porque uma constituinte minha, ela fez um exame de gravidez que deu negativo. Deu negativo, ela suspeitava de estar grávida, mas o exame do laboratório deu negativo, e ela voltou a executar suas tarefas normais, na mesma proporção de antes, e ela sentiu-se mal no trabalho, foi internada, e o médico diagnosticou que ela estava passando por um processo de aborto. E ela precisou ser levada para a maternidade para fazer a expulsação do feto e a chamada curetagem, né, que é um procedimento, diga-se de passagem, extremamente arcaico. Ela me procurou depois, eu ajuizei a ação, e o juiz, ele disse que, olha só o juiz, o fundamento dele, que se o feto for menor do que uma semana, o tempo de vida do feto, o exame pode dar negativo. Ele juntou uma jurisprudência lá do tribunal, não sei das quantas, mas eu pergunto, quem foi o perito que disse isso? Porque o juiz não é perito. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a vocês, principalmente aos solteiros, viu, gente? Não brinque, não. Porque no dia seguinte já está rolando já. No outro dia você já está numa situação que pode ser boa e pode ser ruim. Certo? Depende do ponto de vista. Pode ser ruim porque você vai ter que se arranjar na vida. Pode ser boa porque era o sonho da sua vida. Mas o juiz não pode chegar à conclusão com base numa jurisprudência isolada que foi aplicada a outro tipo de situação, possivelmente. Aqui é um erro crasso. Aqui é um erro crasso. Não bastasse as questões de saúde que a pessoa teve, ainda tem o caso da maternidade, que é um sonho da mulher. E o problema que a pessoa passa, que a mulher passa. Então, esse caso está em sede de tribunal ainda. Quando for marcado o julgamento, eu aviso a vocês. 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então, se eu vou, na condição de magistrado, ser contrário a uma súmula, a um precedente, eu tenho que ter muito bom argumento. Dizer o porquê daquela súmula, daquela jurisprudência já pacificada, não se aplicar ao caso que eu estou julgando. Então, são esses os indicativos de como você deve não fundamentar uma sentença. Se você fizer diferente dessas 6 hipóteses do artigo 489, parágrafo 1º, possivelmente sua fundamentação vai ser considerada válida. Possivelmente. Tá bom? A terceira elementar da sentença é o dispositivo. Na parte dispositiva, o magistrado analisará as questões suscitadas pelas partes de maneira clara e objetiva, sem margem de interpretação. Juiz não precisa ficar com invencionice na hora de decidir. Decidir é toque em mim que eu faço gol. Não tem essa de ficar filosofando. Então, geralmente, na parte dispositiva, o que é que o juiz vai fazer? Extinguir o processo sem análise de mérito, se for caso do artigo 485. Extinguir o processo com análise de mérito, se for caso do artigo 487. Se for um caso de extinção prematura, ele vai dizer o porquê. Olha, estou extinguindo sem invadir o mérito por conta de tal coisa. E ele tem 10 incisos que vão dar lastro a ele para isso, lá no artigo 485. Se for um caso de invadir as questões meritórias, e na dúvida ele deve invadir as questões de mérito, tem um princípio no processo civil, que é o princípio da primazia da análise de mérito, que incita o juiz a julgar o mérito. Então, se for caso de ele ficar, ele deve insistir para julgar o mérito. E aí, se ele julga o mérito,
possivelmente, não digam que eu disse sempre, mas possivelmente ele vai ter 3 opções. Ou ele vai julgar pela total procedência dos pedidos, isso quer dizer que ele aceitou todos os pleitos formulados pelo autor. Tudo aquilo que o autor pediu, o juiz acatou. Procedência total. Alguns juízes gostam de usar o latim ainda, é procedência in totum. Se o magistrado acolher apenas parte dos pedidos, então a procedência ela é parcial. Procedência parcial. Acolhe parte, rejeita outra parte. Então ele pode dar procedência total, quando ele acolhe tudo, e pode dar procedência parcial, quando acolhe apenas uma parte do que foi pedido. Se ele rejeita os pleitos do autor, então ele julga pela improcedência. Geralmente, o dispositivo de mérito vai ter uma dessas 3 premissas. Total procedência, parcial procedência, improcedência do pedido. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu costumo dizer, gente, que nessa parte dispositiva, o magistrado ele vai responder para ele mesmo 2 perguntas. A primeira pergunta, o direito que essas partes discutem existe? O direito existe? Primeira coisa que ele pergunta é: o direito existe? Imagine só. Imagine que alguém que é... Vou te dar um exemplo bem radical aqui. Alguém que é irmão, 2 irmãos, pedem ao juiz para casar um com o outro. Só um exemplo. É que o juiz diz: opa, peraí, paciência. Direito civil não permite isso. Esse direito não existe. Eu não vou nem avançar. Ele não vai nem entrar nas questões de mérito. Por quê? Porque o próprio direito, supostamente postulado, ele não existe. Pelo menos na lei. Ele pode até existir em outras fontes jurídicas, mas na lei não existe. O juiz, nesse caso, o direito de família é muito legalista. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Até hoje tem quem defenda que não pode, que é inconstitucional. Até hoje. Mesmo o STF tendo invadido e feito uma interpretação extensiva do artigo 226, que eu já mencionei anteriormente. Certo? Então, a primeira pergunta que o juiz faz é: o direito que as partes discutem existe? Se a resposta for não existe, morreu aí, ó. Extinção sem análise de mérito. E se a resposta for sim, sim, existe, aí ele pergunta: a quem pertence? Segunda pergunta: a quem pertence? Pertence ao réu? Pertence a outro? Pertence ao autor? Tudo bem? Então, na parte dispositiva, é onde o juiz vai dar o seu entendimento decisivo sobre a causa. Para encerrar hoje, amanhã tem mais, para encerrar hoje, vamos falar sobre os tipos de sentença. Sentença declaratória, que é aquela que simplesmente declara, o nome é muito sugestivo, a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Por exemplo, eu quero que o juiz me diga se esse documento aqui é verdadeiro. O juiz vai lá, por sentença, diz: esse documento é verdadeiro, ou ele é falso. Sentença constitutiva, que cria ou modifica uma relação jurídica, constituindo um novo status jurídico. Por exemplo, a sentença que decreta o divórcio tira você do status de casado e leva você para o status de divorciado. Ah, status, vocês lembraram das redes sociais, eu aposto. Qual é o seu status?
fulano não atualizou o status, não tem isso? Sentença constitutiva, ela modifica o status jurídico da pessoa. Estou dando um exemplo de divórcio, mas pode aparecer por exemplo, a sentença que investiga a paternidade. Você não era pai, de repente você é pai de alguém, por força de sentença. Sentença condenatória, que condena o réu à prestação de uma obrigação, impõe o dever, objeto de uma obrigação. Ele dá o exemplo aí da sentença que condena alguém ao pagamento de uma indenização. Sentença mandamental, o nome também é muito sugestivo, ela contém uma ordem expedida para que alguma das partes cumpra ou deixe de cumprir alguma coisa, faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, o juiz, quando diz nomeie fulano no cargo tal, ele não quer saber. Mas tem que fazer ainda. Dê seus pulos, mas eu quero que você nomeie a pessoa. Certo? Geralmente, gente, as sentenças mandamentais, elas vêm acompanhadas de uma carga combinatória. Lembra de combinatório? Pedido combinatório? A ordem, faça sob pena de. Nomeie sob pena de alguma coisa. Sempre vem uma combinação incutida. E, por fim, a sentença executiva. Só um exemplo aqui de sentença mandamental, coloquei aqui, ó. Sentença de reintegração de cargo, né? Sentença executiva é aquela que se realiza através de meios de execução direitos e adequados à tutela específica. Por exemplo, cumprir uma reintegração de posse, cumprir um despejo. Por exemplo, eu quero penhorar um bem, sequestrar, o juiz já sabe exatamente o que fazer, ele só determina que se execute. Tá certo? Então, nós ficaremos por aqui hoje. Na parte de amanhã, eu já retomo o raciocínio a partir de espécies de sentença. Nós temos 2 espécies de sentença e amanhã, às 18h30, nós retomaremos o raciocínio. Essa aula de hoje, também, viu, Éder? Busca e apreensão de um veículo também é uma parte executiva de sentença. Bem possível também de executividade. Essa aula de hoje, para quem chegou depois, Johnny, eu acho que Jennifer também, chegaram depois, essa aula está sendo gravada. Eu vou colocar no AVA para vocês, porque uma boa parte dos alunos teve problema com energia. Então, eu vou colocar no AVA. Vejo vocês amanhã às 18h30. Tchau, tchau. Alô,